Muito bem, começando mais um programa Arquivo Aracaju. Hoje vamos conversar com o vereador que está no segundo mandato, o Breno Garibaldi. Ele vai falar sobre meio ambiente, transporte público e fazer uma avaliação dos primeiros meses da prefeita Emília Correia aqui na capital sergipana. Vereador Breno Garibaldi, satisfação em tê-lo aqui no programa Arquivo Aracaju, Breno. Prazer é todo meu, muito legal estar aqui mais uma vez, né, comentando um pouquinho sobre o nosso trabalho e sobre as nossas expectativas para o mandato. Segundo mandato, não é, Breno? Já dá para ter uma certa experiência aqui no parlamento? Sem dúvida, uma experiência muito proveitosa, né, muito grandiosa o primeiro mandato, de muito aprendizado, de aprender como as coisas funcionam. Eu sempre costumo dizer, né, que quando a gente chega no parlamento a gente acha que vai chegar, vai fazer, vai acontecer, né, vai mudar o mundo. E, de fato, as coisas não são assim, né? Tem toda a burocracia, todos os trâmites que precisam passar, todo o jogo político, né, que a gente precisa aprender a ter. Regimentos, né, Regimento, da casa. É muita coisa que a gente precisa, assim, ter conhecimento. Mas não tenho dúvida que meu mandato foi muito proveitoso, né? Conseguimos fazer bons projetos de lei, atender boas demandas da população. E isso me credenciou, né, para ser o segundo vereador mais votado nessa segunda legislatura. Estou muito feliz com isso. Breno, quais as principais lições, né, que você tirou do primeiro mandato aqui na Câmara de Vereadores? Muita coisa, viu? Como eu falei, a gente chega achando que vai mudar o mundo, vê que as coisas não são assim, né? Aprender a dialogar com todos, aprender que política você não faz sozinho, política você faz com os diferentes, conversando, dialogando, e assim a gente consegue fazer com que pautas importantes vão para frente, né? Chegar achando que vai chegar criticando todo mundo, né? Fazendo e acontecendo, não é bem assim que as coisas funcionam. E o meu primeiro mandato foi muito importante para isso, né? Para a gente poder... Eu sou muito assim também, né, Anderson? Eu sou muito do diálogo, muito da conversa, muito de poder conversar com todos os vereadores. Se tem algum projeto importante, a gente dialoga antes, bota para que todo mundo participe da construção do projeto, a população também, né? A gente tem um mandato muito aberto para as pessoas, para conversar, dialogar através das redes sociais, para que as pessoas possam mandar as suas demandas, para daí a gente possa construir as nossas políticas públicas. Eu acho que o papel do vereador é esse, e eu acho que a gente conseguiu quebrar um pouco essa barreira e essa distância que tinha antes da população com o parlamentar. Hoje a gente tem a população muito próxima da gente, muito próxima do nosso mandato. Não só aqui no dia a dia da Câmara de Vereadores, também pela rádio, conversamos muitas vezes e a sua principal preocupação, o meio ambiente. Aracaju hoje não tem um plano diretor. Há mais de 20 anos, uma questão que está na justiça e que ainda não foi resolvida. Isso preocupa muito, Breno? Sem dúvida, essa foi uma das minhas principais bandeiras, né? Desde a minha primeira campanha, nessa também. A gente precisa fazer a revisão do plano diretor, é a lei mais importante da cidade, Anderson. Ela que diz como a cidade vai crescer, para onde a cidade vai crescer, né? Como isso precisa acontecer em Aracaju. Infelizmente, a gente tem um plano completamente defasado, né? Os estudos do plano diretor atual é de 1995, o plano é do ano 2000, a gente já está em 2025 e não se revisa. A gente é a capital do país com o plano diretor mais atrasado, né? Isso não existe. Nosso plano diretor é antes do estatuto da cidade que regulamenta tudo isso. E Aracaju deixa de ganhar dinheiro e deixa de se planejar, né? Porque o plano diretor envolve saúde, educação, mobilidade urbana, né? Envolve tudo, né? Como a cidade vai se desenvolver. A gente vê o que está acontecendo na zona de expansão, né? Um local que a gente tinha para planejar o crescimento da cidade, o ordenamento, dizer, não, aqui vai ser legal, aqui a gente vai preservar o meio ambiente, mas vai conseguir desenvolver também a cidade, desenvolver aquela região que é uma região muito bonita, né? Até turisticamente, com potencial gigante, está sendo desperdiçado, né? E pode até desaparecer. O rio Vaza Barris, que é o único rio limpo que a gente tem, hoje está sofrendo sérios riscos, né? Está se fazendo uma obra de drenagem que vai jogar toda a drenagem para aquele rio e a gente não sabe se vai vir com esgoto, o que é que vai acontecer. Talvez a gente perca o único rio limpo que a gente ainda tem na nossa cidade. Então essas preocupações são muito graves e muito importantes para a nossa cidade. A gente pautou muito isso no primeiro mandato, a revisão do plano. Conseguimos, né, que começasse uma primeira revisão, infelizmente se parou na justiça. E agora, nessa nova gestão, a gente espera que o plano diretor de fato saia do papel, que venha uma minuta com participação popular devida, né, porque foram
poucas audiências públicas e, de fato, também pense na sustentabilidade, pense no meio ambiente, que essa é a minha principal bandeira de mandato. A zona de expansão, ela precisaria de um estudo de impacto ambiental para poder iniciar aquele projeto lá, tudo aquilo que está acontecendo de reformas lá no local, Breno? Não, sem dúvida. Não houve isso? Não houve, imagina, você tem uma licença, né, que é dada apenas por órgão da prefeitura para que a prefeitura faça uma obra daquele tamanho que vai influenciar num rio, né, que no mínimo é estadual, precisaria, né, de um parecer pelo menos da DEMA, eu acredito até que do IBAMA, porque influencia diretamente no rio Vaza Barris, que é um rio federal. Então, a gente tem toda essa problemática, mas infelizmente as coisas foram feitas de forma atropelada. Aí você começa a drenagem sem fazer a estação de tratamento de esgoto. Ou seja, você vai passar a drenagem, as pessoas vão fazer as ligações irregulares nessa rede de drenagem, que vai acontecer o que aconteceu em toda a região de Aracaju. Um monte de esgoto ligado de forma irregular nos canais, indo parar no rio, que matou o rio Poxim, matou o rio Sergipe, e a gente está vendo isso acontecer, né, e muito preocupado, cobrando para que saia o plano diretor, porque é o plano diretor que vai trazer essas normas, essas regulamentações para aquela região que precisa se desenvolver, mas precisa acontecer de forma, né, em sintonia com o meio ambiente, mas não é isso que a gente viu durante muito tempo aí, não é um problema só da gestão passada, nem dessa, é um problema de diversas gestões que passaram por cima do meio ambiente. Nós temos mundialmente alguns rios que foram despoluídos, né? O Sena, na França, em Paris, agora, o Thames lá na Inglaterra, e muita gente pergunta, por que não o rio Sergipe? Existe essa possibilidade? Sem dúvida, e é uma possibilidade muito real, assim, a gente sabe que a natureza se regenera de forma muito rápida, né? A gente precisa parar de poluir, e é possível. Hoje a gente já tem estação de tratamento de esgoto em grande parte de Aracaju. E por que essas ligações ainda continuam, né, de forma irregular nesses canais? Que todo mundo acha que os canais de Aracaju é canal de esgoto, e não é. Os canais de Aracaju é canal de drenagem, apenas para receber água de chuva. Todo o esgoto que está ligado nesses canais são esgotos clandestinos e irregulares. Mas o que teve muito na gestão passada, toda vez que a gente cobrava, é o quê? A drenagem é de responsabilidade da EMURB e o esgotamento é de responsabilidade da DESO, agora é igual. Então ficava um jogando para o outro e ninguém queria resolver o problema, né? Já levei essa pauta agora para a gestão nova que assumiu, já levei para a Iguá também, porque a gente precisa sim interromper essas ligações irregulares. Com esse interrompimento, com certeza, né, o rio vai se despoluir, né? Claro que isso é um processo lento, mas já é uma grande iniciativa, né? Tanto para o rio Sergipe, para o rio Puxim. Meus pais antes falavam muito, tomavam banho no rio Praia Sergipe, Formosa, né? Era Praia Formosa, tomavam banho ali. Minha mãe falava, saía nadando ali do rio Sergipe até a Atalaia Nova nadando, né? Hoje ninguém toma mais banho ali. E a gente pode retomar isso, né? Imagina o quão bom para a nossa cidade não seria a gente utilizar, né, o nosso rio Sergipe para turismo, para banho, né, utilizar até como transporte também, né, é uma possibilidade, infelizmente, completamente desperdiçada. Hoje nós temos as construtoras, né? Obviamente, alguns locais tem que haver desmatamentos, né? Eu lembro ali na Jabotiana, eu fiz uma entrevista com você na época pela rádio e muitas árvores, né, foram derrubadas. Eu lembro que até aqui no plenário você também conversou e tocou muito nesse assunto. É possível um dia reduzir esse tipo de problema aqui na capital? É urgente isso, assim, não faz sentido a gente sair construindo e desmatando, asfaltando e cimentando. A gente está vendo o que está acontecendo no mundo sobre as emergências climáticas, né? Isso está mudando, a gente está vendo o que está acontecendo em Aracaju, as chuvas estão cada vez mais fortes, num período de tempo cada vez mais curto, e tem como mudar, né? A gente precisa sim de um plano de enfrentamento às emergências climáticas, precisa brigar muito, né? Bater muito de frente com as construtoras para esse desenvolvimento de Aracaju, né, na base do asfalto e do cimento. Você trouxe a questão da Jabotiana, um empreendimento novo numa região muito crítica e iria derrubar 700 árvores, falando de um empreendimento, né? E derrubou. E derrubou, e tem licença municipal para isso. Isso é o quê? Falta do plano diretor, que permite com que isso aconteça numa região crítica daquela, né, nas margens do rio Poxim. Então é grave, e isso a gente vê acontecendo todo dia. Voltando para a zona de expansão também, todo dia condomínio sendo lançado, aterrando lagoa de drenagem natural, que a gente não precisaria estar gastando, investindo milhões de reais para construir,
né, uma rede de drenagem artificial, um canalzão com cimento e concreto. A gente já tem as lagoas lá de drenagem. Aí não, você permite com que cimente e aterre essas lagoas para se gastar dinheiro construindo, né, uma rede de drenagem artificial. Então, essa lógica de cidade que precisa mudar, e é isso que a gente bate muito de frente, né? A Jabutiana é um exemplo claro de um bairro que cresceu sem plano diretor. A gente viu, né, um bairro que tinha uma entrada, uma saída, aquela quantidade de gente que chegou e não tinha infraestrutura suficiente. E o trânsito lá de manhã é uma loucura. Exatamente, ali. é por isso. Tem uma entrada, uma saída, quando chove alaga tudo, porque está ali nas margens do rio Poxim, né, uma região com potencial gigante também, né, que conhece ali a região da Lagoa Doce, muita área muito bonita que poderia ser desenvolvida mesmo, né, como Aracaju merece, como os cidadãos merecem, e infelizmente foi feito de qualquer jeito, e hoje a população que sofre com isso, e sofre duas vezes. Sofre quem está lá e sofre também porque paga mais imposto, porque o governo, a prefeitura tem que fazer o quê? Tem que gastar muito mais para resolver esses problemas que poderiam ser previamente planejados. Essa é a nossa briga do plano diretor. Largo do Aparecida ali. Exatamente. Enche bastante. Todo ano a mesma coisa. Todo ano as pessoas perdem as casas, né? Perdem... eu já entrevistei pessoas ali e, sinceramente, eu tive dó. Olha, eu perdi tudo. Geladeira, fogão, os móveis. Pessoas pobres. Sim. E tem agora, com esse novo projeto, que foi do governo anterior, do prefeito Edivaldo Nogueira, para poder, né, fazer uma drenagem, uma dragagem ali no rio Poxim. Será que isso vai surtir algum tipo de efeito, Breno? Sem dúvida, Anderson, vai surtir efeito, mas pensa como é contraditório, né? Você deixa chegar aquela situação, aquele bairro, se tivesse um planejamento não chegaria àquela situação, e hoje você tem que pegar investimentos milionários, né, empréstimos, para poder fazer uma dragagem daquele rio, né, para poder resolver um problema que poderia ser previamente pensado. Né? Isso a gente vê sendo repetido todos os dias em Aracaju, né, em todas as regiões. Isso é muito grave. Né? Por isso que eu brigo tanto. Precisamos mudar a forma de enxergar a cidade, precisa de planejamento. A gente tem o nosso centro da cidade aqui abandonado, com um monte de casa para alugar, um monte de casa para vender, um monte de prédio abandonado que poderia ser moradia. Você vai construir moradia de interesse social, você joga nas áreas mais distantes da cidade, para que essa população tenha que se deslocar para vir trabalhar, estudar aqui na região central. Faz sentido? Não faz. Né? É essa lógica de cidade que precisa mudar. Melhor a mobilidade urbana, porque as pessoas não vão ter que se deslocar, né, nos horários de pico para chegar na região central e para sair da região central. Então, temos tudo isso para debater e tudo isso passa pelo plano diretor. Passa a questão de vagas nas escolas, que sobra vaga na região central e falta vaga na região norte, na região sul. Mesma coisa a questão dos hospitais. Se a gente adensa, né, se a gente coloca muita gente em um local onde não tem infraestrutura, para a cidade é muito ruim. Porque você precisa gastar com mobilidade urbana, precisa gastar com estrutura de educação, de saúde. E se planejar isso, dá para fazer tudo. Aracaju é uma cidade com potencial gigante, mas infelizmente parece que não é pensado. Vai deixando as coisas acontecer, né, e depois a gestão tem que estar aí só para tapar buraco, literalmente. Eu vou insistir muito nessa questão do plano diretor, para que as pessoas também que estão nos assistindo possam entender melhor. Existe a possibilidade de um acordo com a Justiça e através aqui da Câmara de Vereadores solucionar esse problema e colocar esse plano diretor em prática, Breno? É assim, a gente tem um plano diretor nosso que está vigente, que é o do ano 2000, né, que está completamente defasado. Porque a gente precisa de uma nova revisão. Já foram feitas 3 tentativas e nenhuma das 3 foi para frente. Por quê? Sempre esbarra na justiça. Eu sempre digo, plano diretor são muitos interesses envolvidos, né? Interesse da especulação imobiliária, interesse da gestão, de não concordar com o que a gestão anterior pensava, então muda a gestão, acaba atrapalhando tudo, entra processo eleitoral também, aí bagunça tudo. Eu sempre digo, a gente precisa de um órgão dentro da própria EMURB, dentro da própria esfera da prefeitura, que discuta plano diretor sempre. Plano diretor não é uma coisa para ser discutida hoje, para entregar uma minuta para amanhã. A cidade está mudando todo dia. Então a gente precisa estar pensando, né, essa forma de fazer o plano diretor sempre. Então é possível fazer, mas infelizmente sempre esbarra em alguma coisa. Hoje a minuta que a gente tem não foi uma minuta que foi aceita pela população por conta da falta de audiências públicas e falta de um diagnóstico atualizado. Aí você vai fazer um plano com diagnóstico completamente defasado. Não faz sentido. Ele acaba perdendo, né, o sentido maior que ele tem. Aí agora chegou a gestão nova, não aceita a minuta que foi feita pela gestão passada, nem aceita essa falta de transparência, essa falta de participação. Então agora pretende fazer uma minuta nova.
Minha questão é quando essa minuta nova vai ser feita, porque próximo ano a gente tem eleição, então a gente precisa correr com essa minuta para que essa minuta seja elaborada pela gestão, daí sim essa minuta é enviada para casa, para a Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores aprova ou não para daí entrar em prática. Um dos passos seria reunir a população em cada bairro e ouvir as necessidades daquele pessoal. Sim, essa é uma das etapas do plano diretor, né, a participação popular, que é feita através de audiências públicas nos locais, né, nos bairros, onde você convoca a população para saber quais são as problemáticas dali, como você quer que seu bairro seja. Né? Porque eu sempre digo, não adianta fazer plano diretor, não sou eu que sei o que é melhor para a cidade. Quem sabe o que é melhor para a cidade é a população. Né? Então a gente precisa ouvir as pessoas para saber o que é que elas desejam, como é que vocês pensam o seu bairro, o que é que está bom, o que é que está ruim, o que é que tem como melhorar. E é função da prefeitura, é função da gestão fazer isso. Então a gente precisa assim, ampliar esses espaços de participação popular para que as pessoas participem dos debates da cidade. Aracaju sempre foi uma cidade muito arborizada, né? Infelizmente, nos últimos anos, perdeu bastante. Sim. E isso, obviamente, tem prejudicado, né? Ali, Hermes Fontes, eu acho que é um exemplo. Era uma avenida muito arborizada e que passou por aquele processo ali de duplicação. E será que resolveu a mobilidade urbana ali naquele local? Qual a sua opinião? E não, Anderson, não resolveu, né? Imagine que ali foram retiradas 250 árvores, gente. E não, a gente está falando só de árvore, a gente está falando de todo um ecossistema que existia ali naquela região. Né? A Hermes Fontes conecta várias praças da cidade, a gente está falando de pássaros, de abelhas, né, que frequentavam ali aquelas árvores e que do dia para a noite simplesmente as árvores foram abaixo, né, por desculpa de melhorar a mobilidade. Era a única solução para ali? Não, tem soluções, tem como fazer de outra forma, tem como você ter corredor de ônibus, tem como você preservar a natureza. A gente vê isso acontecendo no mundo todo porque Aracaju tem que ser diferente. Né? A gente tem nossa Rio de Janeiro lá completamente abandonado, aquele trilho de trem lá abandonado, sem uma árvore, né, uma ciclovia que existe, mas a população reclama porque é um calor da pega, a gente sabe como é Aracaju, né, um sol para cada um. Então é isso, precisa melhorar a cidade como um todo. É uma grande engrenagem a cidade, não tem como você falar só de mobilidade urbana, só de arborização, só de educação, só de saúde, tudo isso está tudo interligado. Né? Por isso que precisa pensar a cidade de forma macro. A gente fica muito, cada secretaria resolvendo o seu BO, uma secretaria não conversa com a outra, né? Uma não passa as demandas e fica nessa. Infelizmente, a cidade não se desenvolve com o potencial que teria para isso. Já teve uma conversa com a Insurb, não já conversou com a Insurb? Sobre? Alguma coisa sobre essa questão da arborização da cidade, ou até mesmo sobre os esgotos, os canais. Já teve essa conversa, não já? Sim, eu tenho conversado muito com a nova gestão, com os novos secretários. Eu sou muito do diálogo, então estou sempre nas secretarias conversando, porque eu gosto de solução. Converso muito com a secretária de Meio Ambiente, com a Emília também, que chama ela. Emília. Sobre essas questões. A gente vê que está tendo um olhar diferente, o horto está produzindo mudas, o horto está produzindo, né, uma arborização com a forma como não produzia antes. A gente está vendo as ações de arborização na cidade, então eu fico muito feliz. Ela falou na audiência pública aqui, né? Sim. A Emília, secretária de Meio Ambiente. Então eu fico muito feliz de ver esse olhar, né, mudando esse olhar para o meio ambiente, porque a gestão passada foi completamente devastadora nesse quesito. A gente vê a obra da Perimetral, uma obra gigantesca na nossa cidade, e não tem espaço para plantar uma árvore. Né? Você deixa um canteiro de 20 centímetros de cada lado, uma obra nova, um projeto novo, que poderia ser, imagina, uma via completamente arborizada, que cortaria, né, Aracaju quase todo. Aí não, você tem a oportunidade de fazer e não faz, ou faz de qualquer jeito. Então isso é triste, Anderson, mas a gente continua brigando, né, para que a gente tenha o nosso tratamento nos nossos canais que a gente merece, que a gente não tenha poluição, que a gente tenha uma cidade mais arborizada, que a gente tenha uma mobilidade urbana que funcione, um transporte público de verdade, porque de público não tem nada, a gente tem uma passagem cara e um transporte de péssima qualidade. Então isso precisa mudar, né, para que os aracajuanos cada vez mais se sintam pertencentes, né, à cidade, que tem um orgulho de ser aracajuano. Isso passa muito pelo modelo de cidade que a gente vem construindo. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco vamos conversar com o vereador Breno Garibaldi sobre o transporte gratuito aqui na capital, também sobre o projeto com relação aos fogos de artifício, muito barulho agora nos festejos juninos, e também a gestão da prefeita Emília Corrêa nos primeiros meses. Só aguardar.
Muito bem, de volta aqui com o programa Arquivo Aracaju, conversando com o vereador Breno Garibaldi. Vereador, tem um projeto do senhor com relação à tarifa zero, não é isso? A gente está discutindo esse tema, né, que é um tema que está sendo discutido nacionalmente, várias entidades trabalhando isso, que é uma coisa muito importante para a nossa cidade. A gente precisa pensar transporte público de fato, né, como uma política pública, como a gente tem saúde, tem educação, a gente precisa ter transporte para que as pessoas possam ir e vir com qualidade, né, com dignidade. A gente colocou antes nas redes sociais, né, o que as pessoas já deixaram de fazer por não ter o dinheiro da passagem. É uma coisa que para mim não é a minha realidade, mas é a realidade de muita gente que deixou de ir para entrevista de emprego, que deixou de trabalhar, porque não tem o dinheiro da passagem, que deixou de fazer deixou de ir para consulta médica, deixou de fazer tanta coisa, né, que poderia fazer porque não tinha o dinheiro da passagem. E isso já está comprovado, né, que você transforma esse dinheiro, né, sai dali, mas ele gira na cidade de uma outra forma. Então a gente está deixando de investir de fato na cidade e de gerar oportunidade para as pessoas. A oportunidade de lazer, a oportunidade de ir à praia no final de semana, porque eu tenho direito. Que todos têm esse direito. Né? Aí a gente acha que todos têm o direito. Não, nem todos têm. Nem todos vão ter o dinheiro da passagem para poder ir. Né? Tem um projeto nosso que a gente colocou emenda impositiva, que foi o transporte gratuito no dia do Enem para os estudantes. Era uma coisa que também para mim não era a minha realidade, mas no momento que eu conversei com os estudantes, eu percebi que tinha muita gente que deixava de fazer a prova do Enem. Imagina a importância disso, porque não tinha o dinheiro para pagar meia passagem. Né? A gente conseguiu colocar emenda e já tivemos aí 2 anos, né, de transporte gratuito no dia do Enem. Isso muda a realidade de muita gente. E a gente pode fazer isso, né, na cidade como toda. Aracaju poderia ser a primeira capital tarifa zero do país. É uma possibilidade. A gente tem conversado muito com a entidade que discute tarifa zero no Brasil todo e o investimento é pouco. Né? Se a gente for comparar o investimento do Estado, né, 1% do orçamento do Estado, 1% do orçamento do município de Aracaju, 1% de Socorro, 1% de São Cristóvão, a gente teria tarifa zero em Aracaju. Então, a prefeita Emília Corrêa, ela corrobora com essa ideia? É uma ideia que a gente não cheguei ainda a conversar com ela, mas é uma pauta que está sendo discutida nacionalmente, né? Estão tentando, inclusive, colocar na Constituição, né, o transporte como o transporte gratuito como de fato direito. Então isso está sendo discutido nacionalmente e a gente espera trazer essa discussão aqui para Aracaju, né, através de audiências públicas, conversando com a população, ouvindo também a gestão, porque não é uma coisa assim, esse dinheiro vem da onde, né, vem como? Não é uma coisa que dá para fazer do dia para a noite, mas dá para iniciar transporte gratuitos aos finais de semana, aos domingos. Já tem em determinados estados. Sim, né? Em algumas cidades já tem isso, o transporte gratuito para estudante, pelo menos. Né? Estudante não tem, estudante paga meia passagem ainda. E muita gente não tem, isso compromete, imagina, o orçamento de uma família, uma mãe que muitas vezes vive com um salário mínimo, né, tem que pagar todo o transporte dela e todo o transporte, por mais que seja meia passagem, dos filhos. Não dá, não. Então não dá. Ainda pagar comida, como é caro, muitas vezes a gente vive de aluguel e a gente poder oportunizar isso, poder oportunizar um transporte gratuito para a população, seria muito bom para a nossa cidade. Ô Breno, para que fique mais claro, como funcionaria esse projeto Tarifa Zero? Assim, não é um projeto que pode partir do legislativo. Então, eu não posso fazer um projeto de lei, né, dizendo que seja tarifa zero, porque eu estaria abrindo mão de receita, isso não é competência nossa. Não pode? Não pode partir do legislativo. Certo. O que a gente pode é abrir o diálogo, né, para que mostrar os estudos que a gente está fazendo, para que a prefeita enxergue isso como uma necessidade, como outras cidades estão fazendo, e que a gente possa colocar em prática. A gente tem esse papel como legislativo, né, fazer essa ponte da população com a prefeitura. Pode promover audiências públicas, para discutir e depois levar para a prefeita para ela sancionar ou não. Com certeza. Hoje a gente tem um consórcio, né, que envolve a região metropolitana, então não passa nem só pela prefeita, passa por esse consórcio, né, que existe da região metropolitana de Aracaju. Então é uma discussão ampla. A gente tem esse nosso transporte integrado, então a pessoa paga uma passagem, pode rodar. Pode sair de Aracaju, né, chegar em Socorro, São Cristóvão, tudo apenas com uma passagem. Isso a gente já tem essa vantagem, mas a gente pode muito mais. E eu tenho muita esperança que um dia a gente possa ter, sim, né, tarifa zero no município de Aracaju. Eu gosto sempre de falar sobre a licitação, porque é o caminho. Né? Vai ter que haver uma outra licitação agora com o governo da Emília Corrêa. Você acredita que ainda este ano sai esse processo licitatório? Estamos com essa expectativa, né? Vai ser contratado um novo estudo, aí você vê mais... Demora, né? Mais dinheiro público sendo desperdiçado, né? Foi contratado um estudo na gestão passada,
né, quase 2 milhões de reais para fazer um estudo, para fazer uma licitação. Aí, o que acontece? Não, esse estudo não serve mais para nada, vamos contratar uma outra empresa. Mais despesa, né? Para fazer, e é dinheiro público. Minha cobrança na tribuna recentemente sobre isso é quem vai pagar essa conta. Né? Mas não faz sentido a gente simplesmente ignorar, fingir que isso não aconteceu. Não aconteceu um estudo e foi pago com dinheiro público. Alguém precisa rever. Se o estudo estava errado, né, que a empresa que fez o estudo pague, ou se a gestão estava errada, ou se a gestão estava errada, que seja responsabilizado. Mas alguém precisa ser responsabilizado por isso. O que não dá é para sair do meu bolso, do seu bolso, né, da pessoa de vocês estão nos assistindo, que é quem vai pagar essa conta. E a gente vê, esse é um caso, né, específico, mas isso acontece com muita frequência. Se contrata projetos, se contrata estudos, né, de uma gestão para outra, a outra gestão chega, não aproveita esses estudos porque não acha, né, não acha que é da sua, que não pensa da mesma forma, mas isso precisa mudar, Anderson. Recentemente a prefeita Emília Corrêa comprou novos ônibus, né, elétricos e para isso ela teve que tomar 2 empréstimos aqui na Câmara de Vereadores. Você foi a favor desses empréstimos e acha que isso no futuro pode onerar os cofres da prefeitura aqui na capital? Eu sempre fui a favor da eletrificação da frota, é uma pauta que eu sempre defendi, como eu defendo o meio ambiente. A gente precisa, sim, falar de ônibus elétrico, não é uma coisa que, não, deixa para depois, vamos falar de ônibus a diesel, que é mais barato. Não, porque outras cidades podem ter ônibus elétrico, a gente não pode. A gente pode, sim, e a gente deve ter, mas a gente precisa se organizar para isso. Né? Não é simplesmente comprar ônibus elétrico. Não, precisa de ônibus elétrico, precisa de carregador, precisa saber como isso vai ser feito, né? Para onde esses ônibus vão ser entregues. Hoje a gente sabe que foram 15, né, por enquanto. 5 para cada empresa funcionar. Mas qual é o retorno que tem para a população? Né? A gente tem uma passagem de R$ 4,50, a passagem ia aumentar, deixou de aumentar, esses ônibus foram entregues. Mas a gente não tem esses dados muito claros. Então a gente cobra muito por essa transparência, para que a gente entenda melhor como isso deve ser feito. Mas a gente vê que os ônibus, né, hoje já tem população andando de ônibus com ar-condicionado, uma frota mais renovada do que o que era na gestão passada. Isso são avanços que precisa acontecer e precisa acontecer cada vez mais. Mas eu sempre fui a favor, antes da eletrificação da frota, para que a gente tenha ônibus elétricos, a gente está deixando de colocar CO2, né, na atmosfera, eu que defendo muito isso, né? Como eu falei das emergências... Prejudica muito o meio ambiente. Prejudica muito, né? O transporte é um dos maiores emissores de CO2 na atmosfera. Então, no momento que a gente retira, né, cada ônibus de circulação, cada ônibus movido a gasolina para que possa substituir por ônibus elétricos, é muito bom para a nossa cidade e, com certeza, impacta muito no dia a dia das pessoas que utilizam esse transporte. Agora, para o Breno Garibaldi como parlamentar, esses empréstimos, né, na sua opinião, existe o receio de, no futuro, a prefeitura ficar endividada por conta disso ou não? Existe todo um planejamento, um ponto positivo da gestão passada é que as contas de fato estavam organizadas, então para você contrair certos empréstimos, você precisa ter tem essa nota, né, que você pode adquirir esse feedback. Ou pode adquirir ou não esses empréstimos. Então Aracaju pode adquirir esses empréstimos, é feito um estudo para saber se Aracaju tem capacidade de endividamento. E Aracaju tem essa capacidade de endividamento, não tem capacidade de pagar isso de forma diluída. Então, por conta disso, a gente votou, sim, favorável, mas a gente precisa ter cautela. Não dá para também sair aprovando empréstimo, né, à torta e à direita. Não, a gente precisa desse planejamento, mas esses que chegaram até agora, até então, estava tranquilo para ser diluído ao longo do tempo. Loteria Municipal, um outro projeto que tem sido muito discutido aqui na Câmara de Vereadores. A sua opinião, vereador? Eu sou a favor da loteria municipal, mas tem que ter cuidado também de dizer o que é loteria municipal. Votou a favor ou contra? Votei a favor da loteria municipal, mas o que é a loteria municipal? Loteria municipal a gente tem uma loteria, igual a gente tem a loteria federal, a loteria que você joga, Mega Sena, na Mega da Virada que as pessoas jogam, né? Não, para mim não teria problema de ter essa loteria municipal para que esses impostos fiquem aqui no município em vez da gente estar com esse imposto colocando na União, mas sou completamente contra os jogos de retorno imediato, que é o Tigrinho, né? Sou contra as bets, também sou contra os cassinos que o pessoal tá viciado. Então, isso sim eu sou contra, mas a loteria municipal, para que os investimentos fiquem aqui no município, dessa loteria normal, que não é essa coisa imediata lá do celular, que o pessoal bota o dinheiro e já recebe na hora, que isso sim eu acho que geram grandes vícios, né? E prejuízos para a cidade. Com relação agora ao seu projeto com fogos de artifício, né? A venda de fogos de artifício com aquele barulho
insuportável. Como está esse projeto? Aprovamos em primeira discussão. Então, um projeto muito importante para a cidade. Eu falei muito dele na legislatura passada, fizemos audiências públicas, dialogamos com os barraqueiros de fogos, com as associações de animais, com as associações de idosos, são as pessoas, com a associação de autistas, porque são as pessoas que são mais prejudicadas, né, com essas bombas. A gente fala de fogos, o pessoal vai proibir fogos. Nossa. Não são fogos, não são todos os fogos. Bomba de breu. Exatamente. O barulho se a gente vê bombas enormes. Inclusive, eu pedi para a assessoria minha ir nas barracas comprar. Aí ele conseguiu comprar várias bombas que isso é proibida, Anderson, de ser vendida pelo próprio Corpo de Bombeiros, esse tamanho de bomba nessas barracas, mas infelizmente estava sendo vendida. Então isso mostra a urgência da gente discutir e colocar esse projeto para frente, para que no próximo São João, no próximo São Pedro, a gente tenha a nossa cultura viva, né, com as fogueiras, com os fogos tradicionais, os traques, né, mijão, espada, coisas sem ruído, né, sem grandes estampidos, como a gente chama, mas essas bombas de breu, de fato, precisam acabar. Isso é pelos idosos, é pelas crianças, é pelos autistas, é pelos animais. Você que tem animal em casa sabe o quanto eles sofrem nesse período, principalmente nesse período junino. E não é só no período não, né? Jogo de futebol, a gente vê um monte de bomba, a gente vê no final do ano, a gente vê muito, né, em manifestações culturais, mas dá pra gente manter sim as lágrimas, né? Aquele que tem os efeitos luminosos, sim, mas não precisa daquela barulheira toda. Eu tinha um cachorro que ele ficava tão estressado que ele mordia a parede, ficava sangrando. E alguns animais até morrem mesmo. Sim. Agora, é um assunto muito delicado, Breno, e saber como vai ser esse controle a partir do próximo ano. Como será essa fiscalização? Tudo isso também tem que ser muito bem planejado. Né? Sem dúvida. Eu tenho discutido muito com o deputado Geórgio Passos, que está fazendo essa lei também na Assembleia Legislativa. Esse projeto também está sendo discutido lá no Senado. Então, é uma coisa assim que vai acontecer no Brasil como um todo. Eu digo, né, a gente precisa se adaptar às novas realidades. Não é uma coisa que se pensava há muito tempo atrás, mas é uma coisa que a gente precisa pensar hoje em dia. E isso precisa ser feito, sabe, Anderson? O quanto antes. Porque você falou, né, os cachorros sofrem muito. As ONGs dizem que a quantidade de animais que se soltam, que se perdem nesse período junino é gigantesca. Né? Você falou, cachorros morrem, né? Os gatos têm uma bebê de 4 meses em casa. Né? O quanto que ela acordou, o vereador Camilo estava falando, ele também está com uma de 3 meses em casa, né? A quantidade de vezes que acorda no meio da noite. Eu moro aqui no bairro São José, próximo ao hospital Gabriel Soares, Hospital São Lucas, né? E o pessoal soltando bomba assim, como se fosse uma coisa normal. Eu moro ali em Luzia e na esquina do meu prédio eu vi crianças, porque ali aqueles meninos não tinham nem 15 anos, soltando aquela bomba de breu. Quer dizer, será que os pais também sabem disso? Sim. E sem falar dos hospitais, né? Pois da quantidade de gente nesse período, né? Que a gente viu nas redes sociais, né? Gente soltando fogos, perdendo o dedo, perdendo mão. Nossa. Então, não faz sentido hoje em dia a gente ainda ter isso. Então, esse projeto vem nesse sentido. A gente quer, sim, uma regulamentação que funcione, quer uma fiscalização, né? Eu sempre digo, é uma força-tarefa que vai funcionar, o PROCON do município, com o Estado, né? Para que proíba a venda. No momento que você proíbe a venda, você proíbe a soltura, né? A pessoa não vai ter onde comprar, com certeza ela não vai soltar. Breno, primeiros meses aí da prefeita Emília Correia, já dá para fazer uma avaliação? Tá, Anderson, tá acontecendo muita coisa, né? Nesse início, até você arrumar a casa, é complicado, essa mudança de gestão, entender como as coisas funcionam, relacionamento com a Câmara de Vereadores, né? Então, são coisas que precisam ser ajustadas, mas eu vejo muita boa vontade da prefeita Emília em fazer com que as coisas aconteçam, mas infelizmente não é ela sozinha, né? Tem todo um aparato por trás que às vezes dificulta, às vezes emperra umas coisas, às vezes, e a gente precisa de agilidade, né? A cidade... Por exemplo... a gente tem, assim, pautas, a pauta do meio ambiente, eu vejo o que está funcionando, então eu tenho esse diálogo com a secretaria. A saúde, a gente vê que é um problema, assim, muito grande para resolver, né? A saúde era boa e está ruim? Não, a saúde era ruim e continua ruim. E a gente precisa de planejamento para resolver esse problema da saúde, porque a população não quer saber. A população quer que tenha médico na UBS, quer ter seu exame, quer ter medicamento, quer ter seu exame marcado. Infelizmente não tem. Hoje você vai marcar um exame, a pessoa morre e não faz o exame, né? Isso não pode acontecer. A gente precisa dar dignidade. Existe dinheiro para a saúde.
né? Tem como fazer sim, tem como planejar, tem como melhorar o sistema. Políticas públicas, né? O sistema que funcione, porque o povo marca, aí diz a gestão que o pessoal não aparece, mas o pessoal não é comunicado sobre isso. Então, são coisas que precisam ser resolvidas e ser ajustadas. A problemática do lixo também é uma outra pauta. Pois é. Né? A gente viu o que aconteceu. Que vai ter uma licitação também, né? Que precisa ter uma licitação, porque só assim a gente vai resolver esse problema do lixo em Aracaju. Imagina, nunca teve uma licitação do lixo em Aracaju, gente. Pois é. Né? Tantos anos, nunca tem uma licitação, então vai a empresa amiga fica lá responsável. Porque essa empresa que está aí gigantesco. de forma temporária, né? De forma temporária, como todas as outras, né, Anderson? Então, é muito grave isso. Não é uma empresa amiga que vai tomar conta do lixo. É a gente que paga, gente. A gente paga por cada quilo de lixo que vai para o aterro sanitário. Né? Por isso que eu bato tanto na tecla da reciclagem, da compostagem, dessas pautas de meio ambiente, porque é do nosso bolso que sai isso. Né? E como é que você vai contabilizar? Chega lá um caminhão, pesa, né? Diz que tem tanto e paga por toda essa dinheirama, né, e um país que tem uma taxa tributária muito alta, né? Breno, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Então, hoje, na sua opinião, essa relação da prefeita Emília Correia com a Câmara de Vereadores tem que melhorar? Acho que está melhorando, né? Acho que o diálogo está acontecendo. Através do líder Isaac, né, que é o líder da prefeita, através do presidente Ricardo, tem feito muito bem essa articulação para que as coisas aconteçam da melhor forma. Eu digo que nós somos poderes independentes, né? A Câmara tem o seu papel de independência para cobrar, para fiscalizar, esse é o nosso papel. Né? Eu fui eleito pelo povo e vou continuar cumprindo esse meu papel, né? De cobrar, de fiscalizar, de mostrar o que está errado, de buscar solução, que é o mais importante. Né? A gente foi eleito para representar o povo e a gente precisa fazer jus a isso. É cobrando, fiscalizando, trazendo soluções para a cidade. E é possível fazer, Anderson. Né? Meu primeiro mandato foi pautado dessa forma com a gestão de Edivaldo e agora continua da mesma forma na gestão de Emília. No final, eu vou contar um segredo. O time do Breno é o Botafogo, viu? Ele disse que ficou frustrado, né? O Botafogo saiu ali logo nas oitavas para o Palmeiras, né? Do Campeonato Mundial de Clubes, mas venceu o todo-poderoso Chelsea. Não foi o Chelsea que o Botafogo venceu? PSG. O PSG. O Botafogo venceu o Paris Saint-Germain, que é nada mais, nada menos do que campeão da Europa. Olha, venceu o campeão da Europa na fase de grupos, mas venceu. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Aí o Breno disse que ficou meio frustrado, né? Porque o Botafogo não foi tão longe assim, mas venceu o PSG, né? O campeão europeu. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo que ninguém explica, não tem jeito. Né? A gente ganha dos melhores, perde dos piores. E é assim. Quem venceu o Chelsea foi o Flamengo, né? O time que não é do Marcos aqui, nosso produtor, que ele é vascaíno, né? Exemplo da... Ninguém aqui torce pro Flamengo, né, Dominique? Meu Deus do céu. Vereador, um grande abraço então, viu? Obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Qualquer coisa, tamo às ordens. Quem não segue a gente nas redes sociais, @Breno Garibaldi, acompanhe nosso dia a dia por lá. Obrigado a todos, um grande abraço. Você pode nos acompanhar não só na TV Câmara, canal 5.3, como também nas redes sociais, no YouTube da TV Câmara Aracaju. A todos um grande abraço e até a próxima.